Oi, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de ler uma passagem das Escrituras de Mateus 25, a partir do verso 7, que diz: Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Eu tenho procurado nesses dias falar com os irmãos sobre a vida espiritual, a vida de Deus em nós, sobre a importância e a prática de nós abrirmos espaço para Deus no nosso dia a dia. Nós temos aí vários assuntos que são importantes, os assuntos proféticos, sobre os caminhos da nossa nação, para que lado o Brasil deve ir, se houve a saúde ou houve a economia, se devemos permanecer em casa, ou se devemos sair, marchar, ter fé, ter intrepidez, que Deus vai dar a vitória. Tem todos estes aspectos do que Deus está fazendo, o que o diabo está fazendo, se juízo, se temos que repreender a ação do diabo, tem essas esferas mais amplas. Mas eu tenho sentido a necessidade de nós também, por um outro lado, pensarmos na questão da nossa vida cristã normal, do nosso cristianismo nosso de cada dia, daquilo que vem do pão de cada dia, do mal de cada dia, das tentações de cada dia, das necessidades de perdão de cada dia, antes que chegue o grande dia. Então, aqui nesta passagem que eu já citei na semana passada, mas eu fiquei ainda com uma pergunta diante do Senhor. Senhor, como que eu posso? O que é isso? Encher a minha botija? Como que isso acontece? E nesse texto, a primeira observação que dá para se fazer é que de última hora não vai dar para querer ganhar ou emprestar um pouco de azeite de quem tem. É algo individual. De última hora também não vai dar para comprar, não vai dar tempo. Ele tem que ser adquirido antes. Terceira observação é que vai chegar uma determinada hora em que a porta vai se fechar, vai ser fechada. E que por mais que a gente grite do lado de fora, Senhor, abre-nos a porta, não vai ser aberta. E a quarta observação é que só entra se tiver com lâmpada acesa. Só se acende lâmpada se tem azeite, e só entrou quem conhece o Senhor, porque o Senhor, ele respondeu ali para aquelas que estavam de fora: em verdade vos digo, não vos conheço. Esse azeite, ele vai sendo adquirido no nosso dia a dia, no decorrer da vida cristã. Esse azeite, ele é algo que é pessoal e intransferível. Cada um de nós é responsável pelo seu azeite. Não vai dar para andar na unção do outro, não vai dar para andar na luz do outro, não vai dar para andar no azeite do outro. E esse azeite tem relação com ser conhecido por Deus. Você pode plantar uma oliveira, regar, adubar, você pode cuidar dela, nem sei como que cuida de uma oliveira. Ela pode até produzir frutos, mas a verdade é que o azeite, ele só é extraído em uma situação que é quando se espreme a uva.
se espreme a azeitona. O fruto tem que ser espremido. Existe um tempo de preparação, de plantio, de manejo da árvore, de cuidado, tempo de colheita. E existe o tempo, e esse tempo a gente tem que trazer aí pensando na nossa vida, que tem momentos que são aqueles aonde o fruto é espremido, aonde vai para a botija, ou se espreme a fruta ou não. Se não espremer, não tem azeite. E a minha pergunta é: como que se enche a botija? O que é isso? Então, o entendimento que eu cheguei ali também é que nas inúmeras situações, circunstâncias da nossa vida, no nosso dia a dia, em que eu escolho morrer para mim mesmo e glorificar o Pai, nesse momento, gotas de azeite entram na minha botija espiritual. Eu ajudo o pobre e o necessitado, eu dou ouvidos, eu não passo de largo, eu morro para mim mesmo, para os meus projetos, para as minhas coisas. O que está acontecendo? Azeite está saindo. Nos desertos da vida, na falta, na escassez, no silêncio, no secreto, na enfermidade, no luto, ou simplesmente dentro das nossas casas esses dias, irmãos. Nós estamos sendo exprimidos. Já passou a agitação no começo, olha, nós estamos aqui, viemos para dentro de casa, mas vai passando o tempo, vai dando os apertos, as crianças começam a se estranhar, o nervosismo vai subindo, começa aí o velho homem querer ali aparecer, mas é tempo em que nossas vidas estão sendo exprimidas. Glorificamos o Pai ou vivemos para nós mesmos? Esse é um tempo também de encher a sua botija, faz parte. Jesus disse para as virgens nécias: não vos conheço. Irmãos, eu quero ser conhecido no céu mais do que na terra. É tão bom ser conhecido por pessoas, é tão bom nesses dias, um irmão liga para você, outro irmão sentiu saudade, considerou você. Ou você ligar para um, para outro, você conhecendo aí, outros irmãos. É bom ser conhecido na terra, mas, irmãos, nós temos que ser conhecidos nos céus. Tem grandes homens nesta terra, na atualidade, nomes aí, muito conhecidos, que nesses dias de hoje eles estão como anônimos dentro das suas casas, iguais a todos, sujeitos às suas enfermidades, também mostrando suas fraquezas. Mas eu quero ser conhecido pelo Cordeiro, por Jesus, por aquele que está sentado no trono, aquele que vive para sempre. Ser conhecido por aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, por aquele que tem todo o poder. Irmão, ser conhecido por Ele. Eu não quero descobrir naquele dia em que a porta da graça se fechar, que a porta dessa dispensação da misericórdia ela estiver lacrada. Eu não quero naquele dia descobrir uma indiferença nos olhos do meu Senhor. Uma voz dizendo assim: eu não te conheço. Todo aquele que ficar de fora desta porta, ele saberá os inúmeros e suficientes chamados do Cordeiro à comunhão de cada dia, à comunhão da sua presença. A porta vai estar fechada, o olhar de indiferença vai estar ali, mas a pessoa vai saber que Deus tinha chamado para entregar a vida, para quebrantar o coração, para tomar a sua própria cruz, para seguir o Senhor, para deixar as muitas preocupações de lado e sentar-se aos pés daquele que é digno, daquele que nos ama profundamente. Por isso, o meu foco nessas ministrações
Não tem sido nem palavras de consolo por causa das circunstâncias, nem uma direção profética para a igreja brasileira, muito menos para o presidente da República, o que ele deve fazer, a quem ouvir. Mas é a ênfase que o Espírito me leva a trazer com urgência para mim e para vocês. É sobre a vida de Deus em nós. O desejo de ser conhecido no céu, de ter uma vida cristã autêntica, uma vida plena no Espírito Santo. Não adianta a gente esperar que o Espírito Santo venha como uma varinha mágica, tocar em nossas vidas, tocar na vida da nossa família. Não é assim. Jesus, ele próprio vestiu carne, sangue, ele andou na terra, ele teve fome e sede para nos mostrar que o caminho para uma vida espiritual só pode ser encontrada e vivida hoje, no dia a dia, de forma natural, agora, aí onde você está, aqui onde eu estou. E se os muros da sua vida, eles estão em ruínas, então saiba que é necessário que eles sejam reconstruídos, pedra por pedra, naturalmente, hoje. Se você quer mais de Deus, você deve começar a reconstruir esses muros da sua vida. Muitas vezes nós temos apenas uma posição legal diante de Deus e não experimental. Sabe, legalmente eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. É verdade, Cristo já fez uma obra. Legalmente eu sou nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Legalmente já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas muitas vezes a experiência pessoal pode estar longe disso. Nós precisamos reconhecer que há mais nesse andar com o Senhor do que simplesmente declarar uma posição legal em Cristo. Existe uma posição experimental que o Espírito quer nos levar nesses dias. Precisamos responder ao Espírito Santo através de uma manifestação de sede em nosso espírito. Um clamor saindo do nosso espírito dizendo: eu tenho sede profunda de alcançar tudo que Deus tem para mim. Na minha experiência pessoal, quero sair totalmente do domínio e escravidão da alma, do corpo, para uma vida em espírito e em verdade. O clamor do Espírito, sedento e desejoso de andar com o Senhor, que Ele, ó Deus, entra na minha vida, me transforma, Deus. Se você tem essa sede pela vida de Deus hoje, no seu dia a dia, essa sede vai te levar ao ponto. Essa sede te inclinará para o espírito, para a morte do eu, para comprar o azeite. Tem pessoas que estão satisfeitas com suas vidas espirituais anêmicas. Estão satisfeitas, pois já compraram suas passagens para o céu, estão seguras. Como que falando, eu não vou mais para o fogo do inferno. Eu quero só um cantinho lá do céu, assim tá bom. Não é assim. Ei, você, não brinque com Deus. Um clamor deve arder no nosso coração, como que um fogo, dizendo, ó Deus, certamente há muito mais na experiência cristã do que isso que eu estou vivendo agora. Eu quero que o Senhor me invada com o teu poder e me leve ao padrão da tua palavra, onde o Espírito reina sobre a alma, sobre o corpo. Venha ao teu reino, começa na minha vida, começa no meu interior, faz fluir daqui do meu interior. Esse Espírito vence. Ele passa pelos tratamentos e disciplinas de Deus sem amargura. Ele passa pelo deserto em vitória. É um espírito que sabe que há um lugar de descanso completo.
um sossego total perto do coração de Deus e que diz: eu quero conhecer, Senhor. Mas antes de pensar nessa caminhada de maturidade em Deus, de crescimento, vamos rever alguns alicerces da nossa fé. Antes de ir para aquilo que é o perfeito, vamos ver se os alicerces estão postos e firmes. Sabe, Deus não permitirá crescimento, e muitas pessoas pararam no crescimento espiritual por falhas ou por falta de alguns princípios básicos, fundamentais da fé. E eu quero começar falando aqui sobre os alicerces. Para isso, em Atos 2:38, Pedro, quando ele está falando ali à multidão, ele fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui nós temos 3 pedras. Não são doutrinas, nem ritual, não é emocionalismo, nem fenômeno psíquico da mente, são experiências com o Senhor. Primeiro, o arrependimento, o novo nascimento, seguido de batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. E é sobre essas 3 pedras, essas chaves que eu quero estar conversando com os irmãos. Pedro falou isso quando ele estava abrindo as portas do Evangelho para os judeus. Em Mateus 16:19, Jesus prometeu que ia dar as chaves do reino para Pedro. E agora a multidão quer saber como entrar no reino. E Pedro revela essas 3 chaves. Estas coisas que são fundamentais, são alicerces para a fé. Não é o desenvolvimento. Tem gente que para simplesmente depois que põe o alicerce e não se constrói nada em cima. Essa é a base da fé. Em Atos 19, Paulo ele entra lá em Éfeso, ele encontra discípulos e no verso 2 ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E eles falam: nós nem ouvimos falar desse. E ele pergunta: mas em que batismo vocês foram batizados? E eles falam: o batismo de João, de arrependimento. Paulo completa: mas o batismo de João falava de arrependimento, mas daquilo que haveria de vir. Então, Paulo, ele pega e batiza aqueles irmãos em nome de Jesus e impõe as mãos sobre eles e o Espírito Santo vem. Agora sim o alicerce está posto. Paulo fica mais de 2 anos depois, dia a dia, ensinando aqueles irmãos e eles crescendo na fé. Mas precisava se colocar o alicerce. Então essa primeira pedra, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus, ele perguntou para Pedro e para os discípulos: quem sou eu? E Pedro responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus estava lançando esta pedra na vida de Pedro, esse fundamento inabalável, porque Pedro ele iria precisar. Veio a tragédia, Jesus morreu, Pedro traiu, choro, tristeza, sobrou apenas essa declaração de que ele tinha certeza que foi revelado por Deus que Jesus, ele era o Cristo. E Jesus também liberou uma palavra, foi uma experiência na vida de Pedro, que diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se essa pedra não estiver lançada firme, irmão, na tua vida, Deus não permitirá que você cresça na caminhada com Ele. Precisa estar lançada, é fundamental. Jesus não é simplesmente um homem bom, um iluminado, Ele é Cristo, nascido da Virgem, Filho do Deus vivo. E a segunda pedra é o batismo nas águas. Esse não é uma doutrina, ele não foi algo só lá do passado, um símbolo, um rito de passagem religioso, social, símbolo exterior de uma obra interior no teu coração. Não, batismo nas águas, ele é o poder de Deus, pelo qual uma vida velha, natural e humana
ela é enterrada de uma vez por todas. Existe uma sepultura entre você e a sua vida passada. Você desceu ali, deixou toda a escravidão do pecado e agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus. É poder de Deus. Quantas pessoas antes do batismo experimentam batalha espiritual? O inferno se levanta para que essa pessoa não seja batizada em nome de Jesus, não experimente esse poder de Deus nas suas vidas. Quantas pessoas antes do batismo oprimidas e amarradas, mas que são completamente libertas no batismo nas águas. Quando lançaram experimentalmente essa pedra nas suas próprias vidas, o poder de Deus operou. Não são palavras e nem ritos. Não é discussão teológica de que método deve ser, mas é uma experiência verídica, genuína, em que sepultamos uma velha vida e recebemos nova vida. Aleluia! Se essa pedra do alicerce não está bem posta na sua experiência, o diabo, ele te levará ou à condenação dos atos passados, praticados, ou uma prática presente de atos pecaminosos do passado. Tem cristão que ainda é escravo da sua alma, escravo do seu corpo. Mas a vontade de Deus, irmãos, é que essa vida adâmica seja sepultada e destruída de uma vez por todas. Uma pedra, um alicerce firme em nossas vidas. E terceiro, o batismo com o Espírito Santo. Terceira pedra desse alicerce. Nós precisamos de uma experiência genuína, constante, de acordo com o Novo Testamento, do batismo no Espírito Santo. No início do século passado, cristãos ali famintos e buscando Deus na sua palavra, procurando entender o que tem no relato bíblico, na experiência da igreja, que nós não temos hoje. E a resposta naquele tempo é: faltam as línguas, como um dom do Espírito Santo que nós precisamos ter para nossa edificação pessoal. E eles buscaram, receberam, o fogo queimou. Não é algo simplesmente nas emoções, ainda que possa envolver as emoções, não é psíquico, mas é uma fonte que jorra do espírito humano, cheio do Espírito de Deus. Nós devemos ter isso na nossa vida todos os dias, e por que não o dia todo? Receber o Espírito Santo é o início da fonte, o nascedouro. Mas o falar em línguas é deixar essa fonte se manifestar através da sua boca. A boca é uma saída desta fonte, desse rio que vem lá do nosso espírito. Às vezes alguns obstáculos podem estar entupindo aí, irmão, nessa fonte na sua vida. Dúvidas, temores, incredulidade, indiferença, até mesmo amarguras e ressentimentos podem estar impedindo a saída espontânea dessa fonte do seu interior. Mas é pedra. Deus nos deu. Aleluia. Sabe, clame ao Espírito. Peça a Deus para que o rio flua novamente. Faça como Pedro, que tirou o pé do barco e foi andar com o Senhor sobre as águas. Irmão, quando essa água começar a fluir novamente da sua vida, ela vai dissolvendo, vai levando consigo toda a sujeira, o entulho que está aí na alma, que se acumulou sobre o teu espírito. Deixa o rio fluir. Pessoas são libertas da tristeza, do desânimo, da amargura, simplesmente ao orar em línguas, a levantar suas mãos no santuário, a opressão vai embora, os demônios vão embora, a fé e a esperança ressurgem. Lembro-me de momentos
de me achegar na reunião de oração, o corpo cansado, às vezes nem queria sair de casa para ir, mas de repente ali os louvores, os cânticos, as línguas, toda nessa presença de Deus e a opressão indo embora, o vigor voltando. Nós precisamos andar em vitória. Deixa a fonte fluir da sua vida, deixa o rio passar, não banalize as orações em línguas. Não despreze, é um dom do Espírito Santo para edificação, é necessário para a nossa vida de vitória, não é doutrina, é poder de Deus. É o poder de Deus. Nesses dias tenha momentos na presença de Deus em oração em línguas, ande por fé e não por vista, ande no Espírito. Essas pedras, esses alicerces, devem ser uma experiência genuína e constante em nossa vida agora, não um acontecimento vago no passado. Sabe, Jesus, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor da tua vida hoje. Você está morto para a velha vida hoje. Você tem uma fonte do seu interior fluindo hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Tenha esses alicerces bem firmes no teu espírito. Tenha essa prática diante das circunstâncias de saber, eu morri com Cristo Jesus. Isso não faz parte mais da minha vida. Jesus, Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele é Senhor da minha vida. Não são as circunstâncias. Não é essa circunstância externa, existe um Senhor no céu, Ele é rei sobre o meu coração, Ele é meu dono, Ele é meu Senhor alicerce. Tenha momentos na presença de Deus, ore em línguas, ora, deixa o rio fluir, canta alegremente, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta obra do Senhor no nosso coração. Nós queremos nesses dias, Senhor, sentimos os apertos no nosso coração, na nossa vida, mas nós não queremos nos amargurar, nós não queremos ir para o medo, para as tensões, não, nós queremos deixar o azeite estar enchendo a nossa botija. Nós queremos morrer para nós mesmos nesse tempo e glorificar o Senhor que está nos céus. Aleluia, aleluia. Louvado seja. Aleluia. Irmãos, em toda a terra passam por aflições muito maiores do que essas que nós estamos passando nesse momento. E nós queremos, junto com esses, levantar diante do Senhor um altar de adoração, de exaltação, dizendo: Tu és Deus, Tu és Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Tenha tempos preciosos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.